Vamos lá, iniciando mais um ponto de autoridade, o primeiro de 2026. Já te desejar um feliz ano novo e que seja um ano próspero para todos, de muita saúde e muito vinho, né? Com certeza. Bastante vinho, né? Pra gente superar esse ano de muitos feriados, Copa, eleição. Esse vai ser um ano desafiador, mas com muita oportunidade também. Sim, as oportunidades sempre tem, né? Então você tem que, como se diz, pegar a crista da onda e surfar ela. Vamos lá. Gente, a proposta aqui hoje é um bate-papo descontraído. O Zé vai trazer no final desse vídeo, fica até o final, porque vai trazer umas oportunidades especiais, principalmente para esse período agora que nós estamos próximos do carnaval, né? Para você que não gosta muito de uma cerveja, de um destilado, você vai ter a oportunidade de ter aí um vinho de primeiríssima mão, primeiríssima oportunidade. O Zé vai passar para vocês, mas no final do vídeo. Zé, vamos iniciar aqui. Você comentou aqui nos bastidores que a onda do vinho branco continua, principalmente aqui em Goiás, né? Comenta um pouquinho sobre isso, o que você acha que se deve essa contínua, né, crescente aí do apelo do público para o vinho branco, que antes era encarado como patinho feio ali nos vinhos, né? Sim, a gente, na terça agora passada, a gente teve a convenção da Decanter, né? Um dos números que mais nos apresentou, assim, trouxe muita curiosidade foi o contínuo crescimento do vinho branco, do vinho rosé e do espumante nacional. A importação de vinho branco cresceu em torno de 6%, enquanto a do vinho tinto 1%. Então o vinho branco continua ganhando gosto das pessoas, as pessoas estão aprendendo a tomar mais o vinho branco. E um dado assim que eu acompanho muito, hoje a gente vai tomar um vinho tinto aqui que está um clima gostoso, a gente está Fresquinho, Goiânia chovendo. Chovendo bastante em Goiânia. Mas quando o cliente toma um vinho branco, ele tende a tomar dois vinhos. Ele pode começar num vinho branco e terminar com vinho tinto. Ou abrir uma segunda garrafa de vinho branco, que é um vinho que geralmente degusta mais rápido, né? Por não ser um vinho muito pesado, sempre muito leve e fresco, acaba degustando rápido. E se a pessoa começa no vinho tinto, geralmente ela para no vinho tinto. Talvez não tenha nem a segunda garrafa. Então, por isso também tem esse crescimento, né? Essa descoberta, e aí um fator que ajuda também no consumo, né? Aumentar o consumo desse produto. Sim. E eu percebo assim, já é uma cultura que quem não gosta de vinho, não gosta mesmo e fala mal de vinho, né? E começa a criar alguns mitos ali, né? De que vinho é bebida de gente fresca, que é só coisa de burguês, não sei o quê. E realmente, né? A cultura do vinho vem de castas nobres e ali de uma coisa mais elitizada, mas como nós falamos aqui, o vinho ele constrói boas histórias, um network incrível, né? Relacionamentos, né? Relacionamentos. Duradouros, né? Sim. Exatamente. Eu queria que você comentasse assim, para a pessoa mais leiga de todas, aquela que só toma suco de uva e nem do suco de uva gosta, igual eu algum tempo atrás. Qual a diferença de iniciar, por exemplo, eu estou começando agora, quero aprender a beber vinho. Qual que seria a grande diferença de iniciar com tinto ou com branco? O que ele teria mais facilidade? Uma excelente pergunta, eu recebo muito esses questionamentos, né? Por onde começar? E algumas pessoas acabam até começando no mundo do vinho errado, né? Começa tomando aquele vinho suave lá, doce do mercado. Que nem é vinho aquilo. E aí ela acaba tendo um preconceito sobre o vinho, fala, não, vinho não presta. É Porque claro, ela você não sabe começou o que é tomando vinho. errado. Mas o ponto crucial para te responder essa pergunta, quem está iniciando no mundo do vinho tem que buscar um atendimento especializado numa loja de vinho. E essa pessoa especializada vai orientar ela da melhor forma. Porque tem pessoas que não têm muita adaptação com vinho branco. Existem alguns casos que Tem fala gente que tem alergia a sim, vinho branco. então Mas a questão é da o onda ideal é também, buscar um né? profissional e buscar essa melhor forma. Mas pode começar nos vinhos brancos e tem bastante vinhos tinto que a própria uva tem essa característica de deixar o vinho mais agradável. Sem aquela astringência do tanino e ser um produto mais agradável. Então, basicamente é buscar um profissional para orientar, né? Assim como em toda a nossa vida, nos negócios, a gente precisa buscar um mentor,
no mundo do vinho também, para você não jogar dinheiro fora e acabar comprando um vinho errado e ter uma má experiência, é ideal procurar uma loja especializada Não tem erro. e aí não ter erro. E procurar um profissional mesmo, na acepção da palavra, gente, porque o que tem de loja que busca só empurrar a bebida para lucrar a qualquer custo, né, e a pessoa vai se frustrar, não vai conseguir ter a melhor experiência e vai sair falando mal da loja e do produto, né? Então, o que eu gosto muito aqui do Zé, da Decanter, é justamente porque ele é um estudioso do negócio, então ele sabe explicar o porquê que ele está te indicando, ele não só indica, né? Então, além de justificar o porquê daquela escolha, com o que vai harmonizar, como que é o paladar da pessoa, dos convidados, né? Isso eu acho fundamental, porque a pessoa não vai se frustrar, vai sentir que o dinheiro foi bem investido, né? Então, acho que faz total diferença. O Zé consegue fazer pessoa que não gosta de vinho beber vinho, gente. Eu fico chocada. E aí depois não volta mais para cerveja, nem para uísque, né? Então é um caminho sem volta. O mundo do vinho, a gente sempre brinca, né? O paladar não retrocede, né? Então depois que o paladar descobre algo bom... É só acertar a uva certa, gente. Agora quer começar por um Malbec igual esse daí, vai dar errado. É muito forte pro paladar da pessoa. Já pega, já bebe o vinho de uma vez, não coloquei ele pra entrar em contato com oxigênio, pra tirar um pouco do álcool. Falar nisso, vamos abrir o vinho? Por favor, já tava esquecendo, a conversa tá tão boa que eu já tava esquecendo de abrir o vinho. Mas essa questão do vinho, por exemplo, Malbec, você vai encontrar produtos pro dia a dia. A grande maioria dos Malbec são vinhos pro dia a dia. Esse produtor, ele foi fundado em 1902, então um tempinho, né? Tem muita história por trás dele, né? E aqui a gente está tomando o principal vinho da vinícola, né? Que é o Insignia Malbec. Esse já é um produto para quem já tem uma caminhada no mundo do vinho. Se ele pegar esse vinho aqui, a chance dele achar que é um vinho muito forte para o paladar dele vai ser muito grande. Então é ideal que ele comece, por exemplo, com um vinho de entrada desse produtor, que é o Lalinda. Então, eu amo. Os Lalinda vão entregar fruta fácil e a pessoa não vai sentir dificuldade de degustar. Já esse vinho ele tem passagem para o carvalho, então vai ter um peso maior e esse peso acaba, se a pessoa estiver iniciando, ela vai ter dificuldade de finalizar a garrafa toda. Fala um pouquinho da sua experiência, Bruna, com Lalinda, que foi um vinho que o Zé falou assim, ó, é um vinho de entrada, ali para quem está começando, mas a Bruna, mesmo já tendo um paladar adiantado aí, gostou muito. Refrescância, quem gosta de refrescância? Um negócio assim que... Gente, eu não sei nem explicar de tanto que o vinho é bom, de verdade. Eu viciei nele. Tanto é que eu troco um Malbec daqueles bem por ele fácil. Ele é muito refrescante, dá pra tomar qualquer hora do dia. E a grande maioria dos clientes, assim, que são aqueles clientes que traz os feedback para você, ele chega numa carta. Se ele tem dúvida de qual vinho tomar e ele vê o Lalinda, ele vai no Lalinda, porque entrega a qualidade, entrega a relação. Sabe qual é a sensação preço... que eu tenho? Que eu tô tomando uma coca muito deliciosa. É a mesma coisa pra mim, tanto que eu viciei no vinho. Vamos brindar esse novo encontro. Saúde. Saúde. Gostei. Muito Esse bom. eu não tinha experimentado. Bem redondo, harmônico, né? O vinho preenche a boca toda. Sim. Aqui eu penso assim, num chorizo com bastante gordura, um Não, salzinho. Aí é sacanagem. Continua nessa aí, Zé, essa harmonização aí. Quanto mais robusto o vinho, mais gordura a harmonização tem que ter da comida? Sim, acho que já até falamos desse tema aqui em alguns encontros, mas quando a gente pensa em harmonização, a gente tem que pensar em peso de comida mais peso do vinho. Vou trazer um exemplo diferente. Você pega um ceviche, tem limão, tem acidez, então você precisa de um vinho ácido. As melhores harmonizações para ceviche são Sauvignon Blanc. A gente tem aqui o Luiz de Bosca Malbec. Bastante estrutura, tem tanino. Vai dar bem ruim. Então se a gente fosse colocar qualquer prato de peixe aqui, eu não aconselharia. Não ia dar bom. Não ia dar bem. Resumindo, o chefe ia preparar uma comida boa e o vinho ia destruir o prato. E aí o enólogo também... E vice-versa, né? Ia ser
uma catástrofe. Então, assim, isso daqui é carne, não tem como a gente fugir para outro prato, é carne, de preferência assado. Não tem como errar, e de preferência carne com muita gordura. Uma picanha. Muito bom. Zé, eu queria começar a dar alguns spoilers do que vem de conteúdo aí pela frente. Fala um pouquinho do que tem no seu livro, que é um dos próximos passos aí para sua carreira, né? Para fazer um lançamento oficial aí que merece por todo o conhecimento. O que o pessoal pode esperar? Então, no meu livro ele é uma pesquisa a fundo de quem quer entender o mundo do vinho, porque hoje, se a pessoa começar no mundo do vinho, ela precisa de pelo menos de 1 ano a 2 anos para ela ter essa interação verdadeira de conhecer o que é vinho. Eu conheço pessoas que estão lidando no mundo do vinho há mais de 10 anos e ainda fala besteira. Então, se ela quer aprender realmente, tem que buscar uma mentoria, e dentro desse conteúdo que a gente vai apresentar do livro e dos cursos, é uma forma muito assertiva dela entender tudo. E eu acabei de ler o livro, e a linguagem é muito boa. Um leigo que nunca nem ouviu falar de vinho entende perfeitamente. Ficou muito bom mesmo. E aí tem que pegar a parte da leitura e também a parte de provar o vinho. É a parte melhor. A leitura te traz muita informação, mas você precisa completar com visual e com paladar, né? Então, pra mim é a parte melhor. O mundo do vinho é sentir, degustar e a parte visual, né? Então tem que juntar tudo isso para você realmente... Já ouviu dizer que aprende na prática? Então, essa prática é boa, viu? E eu vou te dizer mais. Você só conseguiu escrever o livro porque você tinha prática, você tinha experiência. Sim, porque para você juntar todas as ideias e compilar num conteúdo, você tem que ter experiência. Então, eu juntei tudo aquilo que eu aprendi ao longo do mundo do vinho, fazendo cursos e no dia a dia, as dores do cliente, onde o cliente mais tem dúvida, e trouxe isso para o livro, para que a pessoa, por exemplo, eu tive que fazer 4 cursos de escolas diferentes para me chegar onde que eu estou hoje nessa questão do aprendizado. E com o meu livro, a pessoa vai ter mais ou menos a síntese desses cursos que eu fiz. Então tá muito prático de aprender o mundo do vinho através Quanto tempo de curso, mais ou menos? Eu estou finalizando essa parte, mas vai ser em torno de 8 encontros, mas a pessoa tem que ter a dedicação de ler o livro antes para não chegar aqui cru, né? E fazer perguntas aleatórias que vai destoar do conteúdo, né? Então o ideal é que ela faça a leitura do livro antes para depois fazer. E se a gente for pegar a sua trajetória de estudo, quanto tempo de dedicação de estudo seu? Juntei pelo menos umas 30 horas de cursos presenciais. Não, mas teve um que foi só uma semana, então foi bem mais, umas 80 horas. Uma semana de curso? Uma semana de E saia curso. de lá, assim, com as pernas intactas? Foi o último que eu fiz, que é o W73, então assim, entrava 8 e saía 8 da noite. Então E você consegue... Você lembra quantas páginas tem seu livro? 226. Então, olha essa oportunidade. Tudo pra sintetizado, Para né? quem gosta dessas técnicas assim, que eu sou apaixonado, a gente está vivendo um grande momento onde grandes pessoas, por exemplo, um Elon Musk da vida, um Jeff Bezos, né, até o Steve Jobs, dificilmente a gente teria contato com esse nível de pessoas, né, réis mortais como nós. Em Goiás. Importante falar isso. Mas o acesso à inteligência artificial, informações da internet e os próprios livros que esse pessoal escreve é uma oportunidade de você ter um contato mais próximo. E aqui é uma prova disso. A gente está pegando aí 80, 100 horas, fora a prática de empreendedor que o Zé tem na vivência da própria atividade. Então, você está pegando aí uma vida, né? Quanto tempo, Zé, que você está nessa? Tem para 17 anos. Você está pegando 17 anos, mais umas 100 horas entre curso e prática e compilando em 200 páginas. Se você não achar isso o supra-sumo, você para com a vida, porque
é algo que ele está adiantando um caminho de 17 anos, mais horas e horas de cursos, só para você folhear ali, experimentar e se atualizar. Você é a primeira aluna, não quero nem saber. É ruim a gente falar de si próprio, né? Mas pelos treinamentos que eu faço de capacitação de vinhos nos clientes, então depois, assim, na hora a pessoa não fala, né? Mas essa semana mesmo eu tive um relato lá em Pirinópolis que a pessoa, nossa, eu comecei a gostar de vinho depois daquela aula que eu tive com você. Então, assim, isso acaba que é um peso muito grande para a vida da gente, né? Então, a gente tem que entregar o melhor todo dia. Exatamente. Por mais que, geralmente, essas capacitação elas entram como um bônus ao cliente, eu não cobro por isso, eu entrego o meu melhor. E isso faz com que as pessoas que estão lá vendendo os vinhos, elas começam a gostar do vinho e começam a aprender. Isso é muito valioso. É gratificante. Gratificante. Mas o Zé não é puxando saco não, até porque eu não sou de puxar saco, quem me conhece sabe. Ele Passa é uma das... pano, né, Bruna? Nossa, falando na cara mesmo. Ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci, que explica realmente com muita naturalidade, sem colocar aquela frufruzada, porque tem gente, porque não sei do que das coisas. Falei, o que você tá falando? Não, ele fala exatamente como você vai entender. E é uma pessoa que sabe pra caramba mesmo. Porque tem gente que finge que sabe, e a gente finge que acredita, né? Prefiro não citar nomes. Porque esse é um nicho, Zé, e aí você me corrige se eu estiver errado. É mais ou menos quando você não entende nada de motor e leva o carro no mecânico. Se o cara falar que fundiu o motor, você não entende. Que tem que trocar a correia dentada. Faz, né? Eu preciso do carro funcionando. É a mesma, eu acredito que é o mesmo cenário de um leigo. É um mundo de confiança, né? Um leigo que não conhece nada pedindo uma recomendação. E aí você imagina uma recomendação para presente. Porque uma coisa é você se frustrar. Né? E tem que ser muito certeiro Muito. Para não ser frustrante. Primeira coisa que a pessoa me pergunta aqui quando... eu quero dar um presente. Eu pergunto, é homem ou mulher? Já tomou vinho? É tomador? Porque com essas duas perguntas você consegue entregar um produto para a pessoa, dar um presente à altura daquela pessoa que vai receber. Porque... Exatamente. E é muito particular vinho. Muito. Apesar de que hoje a grande maioria das pessoas que entram na loja que não são clientes, elas estão buscando presente. Lá linda eu indico. Zé, e fala um pouquinho então para quem que seria o público. Quem que é o principal público que você busca hoje para poder estar inserindo nesse meio do vinho? Dentro do mundo que a gente vive, no mundo do vinho, existe pessoas que querem fazer negócio, né? Que quer estar junto com grandes pessoas. E o mundo do vinho estreita esses laços. Então, acho que o principal público é o empresário, a pessoa que quer investir em conhecimento nessa área. E tem algumas pessoas até que quer trazer investimento para essa área, porque... É uma área que tem crescido muito. Dentro da convenção também foi falado, talvez esses números possam mudar um pouco, mas a recessão na Europa, no mundo do vinho, está em torno de 30%. O Brasil é o único lugar que está crescendo, né? Então está todo mundo olhando para o mundo do vinho no Brasil. Você comentou todos aquela os vez, produtores, né, que eles estão tendo que cortar a produção. Sim. E aí é um assunto que a gente pode falar em outro tema que é bem abrangente, envolve esse novo hobby aí de canetas emagrecedoras e um monte de coisa a mais. Então, são tendências que futuramente pode chegar no Brasil, mas começa muito na Europa, né? Essa tendência de zero álcool, de ter uma vida mais saudável e diminui muito o consumo de álcool, né? Essa safra de jovens que está vindo aí, eles estão consumindo bem. Saudável sim, né? Porque o emagrecimento a todo custo, às vezes nem é o emagrecimento, pessoas magras estão tendo doenças, o que isso aqui, se for de forma, né, certinha, não vai ter esse problema, pelo contrário, vai fazer bem pro coração. Eu vou falar do vinho. Então, tudo em excesso faz mal. Tem seus males. Exatamente. Então, traduz pro restante do que a gente falou aí, que acaba sendo isso mesmo, né?
Então as pessoas acabam que estão se acabando aí nas canetas. E beleza, então a gente tem esse público aí que seriam empresários, pessoas que estão querendo aumentar o repertório para ter um network mais afiado, buscar posicionamento dentro de alguns cenários, né? Sentar em mesas diferentes, né? Com pessoas diferentes. Mas e aquele profissional que está precisando? Antigamente o pessoal falava que era feio falar reciclagem, né? Quem recicla é lixo. Aquele profissional que quer se atualizar, que está no mercado, às vezes parou um pouquinho, ou então quer buscar um aprimoramento. Tem lugar também para esse profissional? Inclusive é os que mais precisam, gente, pelo amor de Deus. Sim. Os restaurantes aqui em Goiânia tem lugar também. Eu vou buscar mais falar de conhecimento do que serviço. Exatamente, conhecimento, essa é a palavra. Curso, mas tem uma aula exclusiva de serviço. Tem que ter, até porque quem vai receber uma pessoa em casa, ela tem que entender como abrir o vinho, como servir, como decantar. É uma aula só, mas o restante tudo é conteúdo que é válido para quem trabalha na área e também quem não trabalha. Se você não percebeu, volta o vídeo aí e vê a facilidade que ele abriu uma garrafa sentado. Que eu conheço gente que quase quebra a garrafa e não tira a rolha quebra. Eu ainda não consigo abrir com essa naturalidade. Os próprios garçons, quando eu vou dar treinamento, alguns relatam, não, teve um cliente que não esperou, ele levantou e abriu a garrafa, né? Então, pra você ter ideia, assim, às vezes a pessoa não tem aquela destreza de abrir tão rápido e o cliente dá não, dá aqui que eu abro. E vai e abre o vídeo. Me dá vontade mesmo. E aí, querendo ou não, você tá perdendo prestígio ali, né, no momento, porque um bom garçom, um bom maître, né, ele é recomendado para eventos e é elogiado pelos próprios clientes. Cada cliente é uma oportunidade nova que ele tem ali, né, de fazer o nome dele. Então, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que esse curso é um agregador na carreira. Você pode falar, acho que melhor do que eu, existe uma tendência de luxo silencioso, né? É o que mais está dando. E aí você inaugura, vou citar um caso que aconteceu comigo, inaugura uma casa de restaurante chique, maravilhosa, e aí o garçom todo espalhafado lá na mesa, faz barulho, derruba a taça, derruba a garrafa. Qual é o rico que vai ficar num ambiente desse? Não volta. Né? Então assim, eu ainda não estou milionário, mas a gente vai chegar lá. Eu evito esse tipo de situação. Ainda. Eu evito esse tipo de situação, porque é muito constrangedor, né? Então a pessoa está ali numa noite desfrutando e acaba que um serviço mal executado acaba com a noite. Sem contar que você pode sujar o cliente, você pode dar um banho de vinho no cliente. Pensa que cena. Eu faço uma associação mais ou menos como o árbitro de futebol. Ele tem que iniciar e finalizar o jogo e nem aparecer. É assim o serviço. Sim. Dentro do vinho. Um dos meus mentores da Decante, que era o Guilherme Corrêa, que está agora em Portugal, ele falou que o garçom tem que ser invisível. Ele tem que fazer o serviço dele. Se ele aparecer é porque deu algum problema. Se ele aparecer é porque é para chamar o gerente. Quando você senta num local, num ambiente desse, que você percebe o garçom raro às vezes, aí você sente que você está sendo bem atendido. Você não precisa pedir uma água, que ele já olhou e já sabe que você está precisando de uma água, está atento a tudo. Já deixa aí nos comentários se você é um desses profissionais que está buscando atualização, né? Alguma situação que você já passou, porque não é demérito nenhum, aqui a gente está buscando aprender, né, com as experiências dos outros, e certamente vão ter algumas experiências que o Zé vai ouvir pela primeira vez e ele vai fazer o possível para dar o pitaco e a opinião dele para contornar isso. E se você é um entusiasta, comenta aí, né, o interesse, porque em breve já vai estar oficializado aí, o Zé vai estar começando a treinar muita gente oficialmente, né, porque extraoficialmente já foi uma galera. Bastante, né? Zé, e conforme prometido, né? Eu tô curiosa pra saber esse negócio logo, pra fazer o Pix, pra quem ficou aí, né, até o final do vídeo. Esse é um ponto que o Zé tocou, né, do luxo silencioso, né, as coisas têm progredido de uma certa forma na sociedade, de forma que hoje as pessoas têm uma percepção de valor nos primeiros 10 segundos, 3 segundos que ela bate o olho ali, né?
E eu até brinquei com o Zé, né, nos bastidores aqui. Nós não vamos falar de promoção, porque aqui é realmente oportunidade. Quando você tem um nível de produto desse aqui, você tem que encarar como uma oportunidade, porque é investimento. Você só vê promoção naquilo que você acha caro. Então tá de promoção, você vai lá e compra. Agora, quando você percebe valor e aquilo tá teoricamente com um preço mais abaixo do que você imaginaria, é oportunidade. Então comenta aí, Zé, qual que é essa oportunidade? As oportunidades agora para esse pré-feriadão que a gente vai ter. A gente está com 2 produtores com um desconto bem agressivo, né? Que é o produtor Colomé, da Argentina, da região de Salta. Todos os vinhos desse produtor vai estar com 40% a 50% de desconto. Todos os vinhos dele. E o outro produtor é o Sutil, do Chile. Esse produtor também vai estar com todos os vinhos com 50% de desconto e até acabar o estoque. Que legal! Muito bom. Além de outras oportunidades na loja, né? Por exemplo, tem alguns vinhos da Borgonha com um valor agregado mais alto, aquele vinho que girou um pouco menos em 2025. Então a gente tá com desconto ali em torno de 30%, 40%. E são poucas garrafas que vêm para o Brasil. Esse produtor, se não me engano, vem em torno de 60 garrafas. Então, Nossa. assim, é bem limitado. Bem especial. Ah, Thiago, eu não gosto de vinho. Compra para dar de presente para alguém. Imagina, você tem a oportunidade de comprar um carro com 40%, 50% de desconto. Você não ia comprar? Compra para guardar e Não, revender. e não gosta ainda, né? Porque se você não tem problema de saúde, por que não entrar pra Tomar um vinho, né? Mas da forma certa. Não tomando um Mioranza da vida. Pronto, falei. E quem vir aqui e adquirir uma oportunidade dessa, ainda vai ter a oportunidade de ter uma mini aula aqui. A gente, sempre quando chega um cliente muito entusiasmado, a gente às vezes até abre uma garrafa de vinho. Nossa! Principalmente, Gostei dessa parte. vamos fazer um compromisso. Ó, para quem ficou até o final do vídeo aqui, se falar que ficou até o final desse vídeo, o Zé vai dar um bônus Uma aqui. degustação. Muito bom. Vamos encerrar. Eu fiquei até o Nosso final do vídeo, tá? primeiro do ano. Saúde, Saúde. que venha mais encontros.